Boa noite, babadeiros! E claro, começando aquele episódio que vocês amam. E, gente, hoje a gente tá de convidada especial, né, Nívia? Muito especial para aquelas mulheres que amam cuidar da beleza com saúde, gente. Estética e saúde são os melhores aliados. Não adianta nada ficar bonita, né, e morrer rápido, igual a gente vê na internet aí, né, gente? Com certeza. E hoje a gente tá com a nossa querida doutora Giane. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. Obrigada boa por ter noite. aceitado o nosso convite, é uma honra. Não é todo dia que a gente vê um profissional da área de estética com mais de 10 anos vindo lá de São Paulo para nossa região, viu? E, gente, vocês, como eu sei que vocês gostam, e quem hoje não faz nada de procedimento estético, né? Então aproveita, já aqui nos comentários, já coloca todas as dúvidas, tudo que vocês quiserem saber, porque quem sabe a doutora Giane não volta mais uma vez aí para dar várias explicações pra gente. Bora lá? E ó, já curte aqui, já segue, gente. Vocês têm que seguir pra vocês ficarem por dentro de cada episódio novo que sai. Já comenta, já curte e já segue as nossas páginas, tá? Então, Papo Franco Podcast e ó, niviafranco.oficial e lari.sil Martins, tá? Em todas as redes sociais, tanto no TikTok, tanto no Instagram e aqui o nosso perfil do Papo Franco Podcast. Gente, se inscreve no canal, aciona as notificações, valorize o nosso trabalho, que dia após dia a gente traz convidados excelentes para engrandecer, para compartilhar e multiplicar o que vocês têm de melhor. Então, bora lá? Bora começar, Larissa? Bora começar. Doutora Giane, boa noite. Primeiramente, a gente quer que você conte um pouquinho pro pessoal aí de casa quem é a doutora Giane, da onde que vem, né? Qual que é o seu trabalho aí, pra gente já começar a se conectar com o pessoal de casa. A gente sabe que esse ramo da estética hoje é uma das áreas mais procuradas aí no Brasil. E claro que o Uberlândia, gente, tá aí com essa profissional excelente. E você aí, uberlandense, uberlandino. Não perde a oportunidade, Não gente. perde. Porque foi difícil pra nós chamar ela aqui, viu? Ó, Agenda lotada. lotada. E o pessoal de São Paulo ainda também tem atendimento, né, doutora? Tem sim, meninas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, viu? Por ter aqui no Papo Franco. Sim, eu vim de São Paulo. Fui formada lá, nasci e cresci em São Paulo, sou mãe, filha e uma profissional assim que procura sempre se dedicar, trazer o melhor, atualização, sempre trabalho no processo da naturalidade. Porque hoje em dia tá um problema, né, com essas questões da estética. O pessoal tá exagerando um pouco, né? Há quem goste dos exageros, né? Cada um com o seu perfil. Mas eu procuro trabalhar sempre dentro do natural, do trabalho mais harmônico. E essa questão que você falou da naturalidade, hoje a gente vê que tem pessoas que perde a identidade. Você conhece a pessoa de um jeito, de repente ela vai lá, faz tanto procedimento estético que não é a mesma pessoa mais, né? Sim, as pessoas estão perdendo, né, esse fio da meada. Às vezes a pessoa quer se transformar até numa artista. Vocês chegaram a ver aquele que é o marido da Barbie? O Ken. O Ken, o pessoal, né? Tem gente que trabalha nesse ramo artístico, mas já tem pessoas que vão atrás desse perfil e acaba se frustrando, perde a identidade mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. E muita coisa nem é reversível, né? Sim, tem procedimentos que tem que ser um bom profissional, um cirurgião plástico, né? Uma pessoa bem equiparada para poder atender. Porque tem coisas que realmente não são reversíveis, né? Uau. Mas agora sobre as suas origens. Onde você nasceu? Eu nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo, uma cidade maravilhosa que eu amo muito. Fiz a minha faculdade na Faculdade Anhanguera. Eu comecei, na verdade, com a parte da saúde mesmo, na enfermagem. Eu sempre gostei desse ramo da saúde. E depois que eu me casei, que eu fiz a faculdade e entrei na biomedicina estética. Entendi. E quando você começou na área da saúde, que mais te levou para a área da saúde? O que foi a virada de chave? Falou assim, vou trabalhar com a saúde. Gosto disso. Gosto disso.
Olha, eu sempre me identifiquei, porque na minha casa eu sou a mais velha dos filhos, né? E também eu sou a sobrinha mais velha também. Então eu vi aquelas crianças crescer, os meus irmãos, e sempre aquele cuidado. Ai, a gente precisa, tá com febre, ai, vamos dar um remedinho. Então isso me chamava bastante a atenção. Então foi daí que eu fui estudando, sempre gostei bastante de ciências na escola. Então eu fui por esse ramo, fui me identificando. Aí trabalhei também em abrigos, trabalhei em asilos, quando eu era da área da enfermagem, né? E depois que eu tive a minha filha, eu fiquei muito sensível, eu não conseguia trabalhar mais, principalmente com a parte da criança, sabe? A gente fica Mexia pouco mais muito com os sentimentos, né? sensibilizada. Então, hoje você tem duas formações. A área da enfermagem e a área da biomédica estética. Isso. E por que você sentiu a necessidade de migrar ou conciliar a área da saúde com a biomedicina estética? Eu migrei justamente por conta disso. Eu tinha minha filha e eu me sentia muito sensibilizada quando eu via pacientes criança. Sim, mas aí você poderia, por exemplo, conciliar com outro tipo. Por que você escolheu a biomedicina estética? Porque dentro da biomedicina, nós temos várias áreas que a gente pode escolher, né, para você fazer a sua pós-graduação. Quando a gente faz a biomedicina, lá em São Paulo, pelo menos na minha época, você sai com a parte clínica, laboratorial, né? Que é as análises clínicas. Mas você tem outras áreas que você pode atuar. Entre elas, tinha a estética, né? E a estética, trabalhando no ramo da beleza, era uma área que você não via tanto doente, né? Então, eu falei, bom, eu quero sair dessa parte do sofrimento das pessoas. Eu quero contribuir com a alegria, com o bem-estar, elevar a autoestima das mulheres. Como é que eu posso fazer isso com as pessoas que me procuram? Porque dentro de um hospital é muita tristeza que você vê. Você vê coisas boas. E graças a Deus que nós temos os profissionais da saúde, né? O que seríamos de nós sem os profissionais da saúde? Então, eu saí dessa área, né, da enfermagem para essa área da beleza, saúde, estética, para entregar a autoestima, entregar o meu melhor, né, para a pessoa não só me procurar quando ela está doente. Sim. Né? Entendi. Até questão de energia, né? Trabalhar com pessoas que sempre estão doentes é uma carga muito pesada, né? A gente vê que é um serviço bem que sobrecarrega bastante. E essa questão da estética, igual você falou, eu acho que o bom é você ver a pessoa sair dali feliz. Não que quem chega doente não sai feliz porque tá curado, sim. Mas é uma felicidade diferente, né? Sim, a pessoa, muitas das vezes, o que acontece também? As mulheres deixam só para se cuidar quando elas já estão com algum problema. Por exemplo, no lugar de fazer o trabalho preventivo, elas vão só quando já está com aquela ruga muito marcada, ou quando acontece algum fato, separação, né? Divórcio, né? Ou acontece um fato triste na vida dela, que ela se olha e fala, não, eu preciso cuidar de mim. Tem muitas mulheres que fazem isso, né? Então, quando essa mulher te encontra e você consegue devolver o bem-estar, a alegria, ela se olhar no espelho e se amar, isso é muito gratificante. Né? Que bacana. E agora a gente falou sobre os procedimentos, né? E eu percebo que há uma evolução muito grande, né? Há 10 anos atrás, quais os procedimentos que estavam em alta? Que você consegue lembrar, assim? Era muito assim, autofrequência, o pessoal trabalhava muito com autofrequência. Tinha, assim, as limpezas de pele, mas não tão invasivas. Limpeza de pele hoje, tem uns vídeos que eu vejo, escama a cara, a pessoa fica com a cara parecendo que queimou. Aí passa, tipo, lá um mês, aí tá com a pele bem... rejuvenescida. Isso, outra cara. Nossa, mas é muito invasivo. Sim. Principalmente Corre assim, risco, essas coisas assim? Depende do fototipo de pele da pessoa, a gente precisa ter alguns cuidados, né? O sol é um dos fatores. Mulheres que cozinham, pessoas que ficam muito na beira do fogão,
chuveiro muito quente, o vapor queima a pele também. Com a própria luz, nós temos que ter cuidado. Então, por isso tem que passar protetor até dentro de casa, então. Tem que passar protetor, sim. Até dentro de casa. Não é só quando a gente se expõe ao sol que é necessário. Uma pergunta que eu tenho, pode falar. Pode falar. A luz do celular também queima o rosto? Sim, a luz do celular também. Nós temos que ter esse cuidado com a luz do celular. Inclusive até com os nossos olhos, né? Tá vendo? Eu achava que era só luz fluorescente que causava. Eu uso óculos, né? Então, quando eu vou comprar óculos, tem isso aí mesmo, uma tecnologia que protege os olhos. Da luz azul. Da luz, é a luz azul ou luz amarela? Eu acho que é azul, né? É azul, né? É azul. Que protege da luz do celular. Tem isso mesmo para os olhos. Sim. Nossa, então uma pessoa que... Por isso que as pessoas que trabalham muito com o computador, com o celular, não é que tem problema de vista, mas usa óculos de descanso. Sim. Então, é assim, nós estamos muito de um tempo para cá, né? Porque antigamente não era assim. Então, de um tempo para cá, nós estamos mais expostos a várias radiações, tecnologias, e o nosso corpo tem que se adaptar a isso, né? Então, nós temos que ter esse certo cuidado na nossa rotina, né? Principalmente com os olhos, que é uma área tão importante. Sim. Doutora, a gente sabe que você já está atendendo aqui em Uberlândia, né? Que tem 10 anos de experiência nessa área, fez vários atendimentos, né? Tem uma família linda. E os atendimentos aqui em Uberlândia já estão normalmente? Você já conseguiu aí fazer essa conciliação com mudança? O que você está achando da cidade de Uberlândia? Você que veio algumas vezes aqui para passear, antes da gente entrar para esse lado profissional, o que você está achando de Uberlândia? O que você espera aqui da cidade? Olha, antes de me mudar, eu vim conhecer a cidade, porque meu irmão já estava morando aqui, e eu me apaixonei. Eu gostei demais pela qualidade de vida, porque lá em São Paulo é uma correria. E a gente cria as crianças muito trancadas, né? E é uma violência. Então, assim, eu estava à procura de qualidade de vida para mim e para minha família, para criar as crianças, né? Então, quando eu vim a passeio, eu fiquei apaixonada, eu gostei demais. E assim, eu não vim só uma vez, eu vim várias vezes. Aí, na minha primeira vez que eu vim, eu trouxe meus pais, aí eu trouxe minha mãe, aí depois, por último, eu trouxe meu marido. Eu falei, não, você tem que ver, porque é só você sentir para você saber o que é, né? E eu me mudei, aí nós fizemos a nossa mudança, compramos o nosso cantinho aqui e já comecei a divulgar o trabalho, fiz algumas parcerias, o pessoal começou a divulgar, né? E doutora, os atendimentos já estão acontecendo normalmente? Onde que você já está atendendo aqui em Uberlândia? Eu atendo lá na Clínica Ciclos, lá no centro de Uberlândia. Tem o endereço lá no sua bio, então. Tem. É só clicar lá na sua bio, já vai saber o endereço, Sim. entrar em contato para marcar. Ótimo. Já passa ali pro pessoal, qual que é o seu Instagram? Isso, pessoal, é @doutora.Giane Souza. Lá na link da Souza bio. com Z. Souza com Z, lá no Instagram. Na link da bio já consegue achar o endereço, tudo certinho, né? Já dá também. Então tá bom. Agora, dúvidas sobre os procedimentos atuais. Sabendo que você concilia estética e saúde, quais os procedimentos hoje que são carro-chefe da doutora Giane? Gente, por incrível que pareça, o Botox, ele é o campeão. Por quê? Ele traz um resultado rápido, né? O pessoal, geralmente, eles não querem esperar muito tempo para ter o retorno, né, do investimento, do procedimento que ele vai fazer. Então, o Botox, ele é algo que traz assim, um resultado rápido, eficiente, mas claro, tem aquele pessoal que fala, meu Botox não dura. Mas isso também depende muito do profissional que aplica, né? Porque hoje em dia existem técnicas avançadas para você fazer com que o seu Botox dure mais tempo. Então a questão da durabilidade também tem a ver com a aplicação. Tem a ver com a aplicação. Aplicação e qualidade. Porque tem gente que faz Botox e fala que dura só 3 meses. Então. Tem um protocolo anterior, durante e posterior o Botox que você faz assim para manter, para durar mais tempo? Sim, né? A gente
tem que ter um estudo sobre isso, porque o pessoal acha que é só comprar o produto e aplicar. Não, tem que ter um estudo, você tem que aprofundar os seus conhecimentos para você sempre estar entregando o melhor para o seu paciente, para a pessoa que você atende, né? Então, o que eu costumo fazer? Um atendimento antes. Avaliar. Fazer a avaliação, ver qual é a necessidade da pessoa, se realmente o que ela deseja é o que o procedimento vai entregar, porque acontece muito disso, as pessoas fazem o procedimento e ficam frustradas. Ah, não é isso que eu esperava, não, eu acho que não foi eficiente, né? Então, você tem que alinhar a expectativa com a realidade. Você tem que ver se o que você está ofertando é realmente o que a pessoa espera e alinhar essas informações, né? E o organismo, cada organismo, ele responde de uma maneira. Então, não é a questão o Botox em si, e sim é o atendimento que você vai fazer, a avaliação, para você poder entregar aquilo que o paciente espera. Como se fosse uma profilaxia, então. Isso, então eu faço um antes, um durante e um depois. O acompanhamento do paciente. Isso é importante, porque aqui a gente tem dificuldade com isso. A gente marca o Botox pelo o celular e já faz no mesmo dia. Não tem essa pré-avaliação, não tem esse depois pós. Pré-cuidado, esse né? pré-cuidado. Mas foi bom você falar, porque hoje eu vejo assim, o Botox ele é o mais conhecido, né? A gente sabe que tem várias outras. E quando você senta numa rodinha com as amigas, uma fez Botox, outra fez... lábios, nariz, isso, queixo. e cada um vai. Como que funciona isso? Para quem é ali de casa, fala, doutora, qual que é o ponto básico para a pessoa saber o que ela realmente precisa? Qual que é a idade que a pessoa já pode começar a fazer uma prevenção, né? Porque o certo é a gente começar a prevenir para depois a gente entrar, para não acontecer de ter que, como se diz, fazer a manutenção geral, que aí sai muito mais caro, né? E aproveita e já fala também que o Botox não é só para rejuvenescer, existem outras funções também, né? Sim. E fala pra gente, porque eu, por exemplo, tenho dúvidas sobre bruxismo, né? Eu vi alguém falando que aplicava Botox. Tem gente que fala que aplica só daqui pra cima, eu não concordo com isso. Eu já vi muitos estudos falando que aplica em todo o colo, em tudo. Sim, sim. Vamos ter uma aula de Botox? Pode falar, doutora. Com qual idade que pode fazer? Qual que é a idade mínima para começar a fazer qualquer tipo de procedimento? E antes de fazer qualquer procedimento, realmente tem que fazer uma avaliação, não é simplesmente ligar para o profissional, eu quero fazer um Botox, eu quero fazer um preenchimento labial. E antes de tudo isso, quais são as contraindicações? Quais são as pessoas que não podem fazer? Sim, gente, por isso que tem que avaliar muito bem o profissional, né? Cada profissional trabalha da sua maneira, né? Então, eu não estou aqui para falar ou julgar qualquer atendimento de nenhum profissional, né? Eu vou falar a respeito, assim, do que eu atendo e do protocolo que eu adotei, né? Para entregar o procedimento para os pacientes, né? Então, o que acontece? A toxina botulínica, ela também é um tratamento de saúde, né? Então, o que acontece? Para tratamento de saúde, a gente precisa avaliar a causa para poder você fazer esse procedimento. Então, no bruxismo, vai ter idade mínima? Depende da situação. Na enxaqueca, depende da situação, né? Agora, dentro da estética beleza, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder a nossa produção de colágeno natural e o processo de envelhecimento. Então, é importante, a partir desse momento, você já começar a ter os cuidados, né? Protetor solar, boa alimentação, sempre tá fazendo uma limpeza de pele, os fatores hormonais, porque tem gente que tem problema com espinhas, né? Então, tem que passar pelo ginecologista, ver como que estão as suas alterações hormonais para você fazer esse acompanhamento. Ingestão de água também. Água, né? É assim, é uma cadeia de coisas que precisa ser avaliada. Então, não é só, tô ligando para fazer o meu Botox. Não funciona assim. Você tem que passar por uma avaliação, entender qual é a questão daquele paciente. Tem pessoas que transpiram muito. Transpira nas mãos, transpira nas axilas, transpira nos pés. Botox
para esses problemas também. Ajuda? Ajuda. Esse excesso de transpiração causa mau cheiro? Sim, porque é o suor normal. Então, tem pessoas que ela vai passar por uma entrevista, ela já começa a transpirar a mão. Aquilo causa um desconforto muito grande para a pessoa. Ou começa a transpirar as axilas. Tem gente que você vê que a roupa fica até molhada. Então, assim, um constrangimento para a pessoa, né? Tem gente que evita ter convívio social por causa disso. Então, olha o sofrimento, né, dessa pessoa. Então, o Botox pode ajudar essa pessoa. Então, não é só beleza. Não é só beleza. Por isso que a gente precisa procurar um profissional capacitado, porque não é simplesmente ligar e agendar. Você tem que fazer uma avaliação, você tem que ver o estado de saúde daquela pessoa, o porquê que ela quer realizar. Pode reagir também ao Botox com alguma outra medicação que ela está usando. Você tem que entender o que a pessoa, né, o que ela utiliza. E traz efeito colateral, o Botox? Ele pode dar efeito colateral? Pode sim. Principalmente na questão da beleza. Se você aplica um Botox numa região errada, pode causar cegueira. Nossa, dá cegueira? Você causa cegueira numa pessoa. Eu já ouvi falar, aquela Elaine lá, ela contando que antigamente... A Ourives? Ela tem um problema com isso. Ela paralisou o rosto todo. Ela não tinha sorriso. Até hoje, ela fala, né? O rosto dela voltou muito pouco. Porque... Ficou no nervo? Foi quando lançou, parece, quando teve os primeiros lançamentos lá e paralisou o rosto. Então ela não tinha. Amiga, você ri assim, ó. Tem gente que ri aqui, isso. Aí você ri com os olhos. Gente, descobri isso agora, tá? A Nívia ri com os olhos. Eu tô assim, gente, como que é isso? Rir com os olhos. Ela também, ó. Ri com os olhos. E aí eu já ri só com a boca. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ela falou que perdeu isso, perdeu tanto a questão do sorriso, quanto a questão até, amigo, de piscar. Sim, gente. Mas isso é sério. Mas, doutora, eu vejo que hoje o povo faz de uma forma tão assim, como se Botox você pudesse fazer qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer como jeito. Se fosse um negócio que você compra na farmácia. E simples, e vai lá e faz. Não, gente, não é. Porque ele paralisa o músculo. Então, você imagina, assim, na prevenção, quando você vai prevenir, você começa a aplicar o Botox antes, prevenção. Certo. Faz avaliação, vê o estágio de saúde, vê se é adequado para aquele paciente. A ruga, ela volta, mas ela não volta igual. Então, uma pessoa que começa a fazer o Botox preventivo, quando ela atingir os seus 40, 50, 60 anos, ela não vai estar com o rosto enrugado. Tá com cara de 20. Tá com cara de 20. A Sandy. Assim, né? Mais ou menos. A Sandy, Carolina Dickman, eu fico chocada. Então, ali tem mais procedimentos, né? Não Sim. é só Botox, né, gente? Porque não é só Botox. um complementa o outro, mas mesmo assim, mas é um procedimento que você olha, não é natural. É natural. Você vê que elas não perderam a essência do rosto, Sim. Aí a mãe dela também é maravilhosa, da Sandy. Parece irmão, aí. Chocada. Nem parece irmã mais velha. Confunde até as idades das duas. E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Tem alguma coisa a ver com questão de cor? Porque a gente sabe que a pele negra, ela demora mais para envelhecer. Pessoas da pele negra, elas envelhecem, elas demoram para envelhecer. Sim. E pessoas de pele branca já envelhecem mais rápido. Tem alguma coisa a ver mesmo? É verdade isso? Tem sim, por causa da melanina. A melanina é ela que faz a nossa proteção. Olha Né? só. Então, as pessoas morenas, com a pele mais escura, quanto mais escuro, menos ele envelhece. Porque tem aquela barreira de proteção, é a famosa melanina, né? Então, as pessoas brancas, elas envelhecem mais, né? Então, é muito da genética isso. Olha, eu tô no lucro, hein? Nós três aqui. Né? É verdade, né? Sim. E, doutora, em relação ao Botox, igual você estava falando, então, é de casos e casos. Pode ter uma pessoa com 19, 16, 17... E se for avaliado e for seguro, então pode fazer o procedimento então, de bruxismo, de enxaqueca, do suor. Eu vejo também negócio de gengiva, as pessoas que têm a gengiva. O que é aquilo lá da gengiva? Sorriso gengival, que a gente chama, né? Então, nós temos os pontos. É Botox aquele lá? É Botox.
Porque quando você aplica o Botox, você relaxa aquele músculo. Então, nós temos um pontinho aqui, onde se aplica o Botox. Se você fizer o relaxamento desse músculo, o sorriso não sobe, ó. Verdade. Entendi. Mostra pro pessoal. Olha, gente, é por isso que não mostra a gengiva. Ó, tá vendo que meu sorriso tá torto? Ó. É verdade. Nós temos os pontos específicos. Agora, vou tirar, ó. Doutora, então tem aquela questão, então não precisa mexer na boca. Não, tem casos que é cirúrgico, né? Então, ele tem que passar pelo profissional adequado e fazer a avaliação. Porque tem gente que tem essa arcada aqui muito grande e, às vezes, precisa fazer a raspagem, né? Então, é tudo uma avaliação. E tem casos que só a aplicação de Botox resolve. Mas aí é assim, tem a quantidade certinha, o ponto específico. Tem que ser um profissional muito capacitado. Tem que ser a pessoa capacitada. E não é esse caso. A cada 3 meses eu vou ter que aplicar. Entendeu? Porque o nosso organismo, ele é inteligente. Então, se você fica aplicando, ele vai criando uma reação, que a gente chama efeito vacina. Então, ele vai criando uma reação e depois não funciona mais em você. Ele cria uma resistência. Isso, ele cria uma resistência. Então, tem casos de pessoas que elas já fizeram tanto esse procedimento da maneira errada, porque não foi orientada, né? O profissional não era bem capacitado, né? Orientado. E aí, acaba que o Botox vai perdendo o efeito nela. Tem essa questão. Aí a pessoa acha que que é o profissional, que é o produto, mas não, é porque o corpo já tá com resistência. Então, dentro disso, tem um processo de atendimento, tem um protocolo específico que a gente consegue dar um resultado para esse paciente. Entendeu? Aí ele não vai ter, ele não vai ter a mesma durabilidade que deveria ter, mas faz o efeito. Porque eu já atendi casos que a pessoa fez o Botox, com um mês já não tinha mais. Você tá brincando? Sim. E qual tipo de pessoa que não pode Botox de jeito nenhum? Qual que é as contraindicações, no caso? Tem pessoas que têm alergias, né? Como que ela descobre antes de fazer? Então, a gente às vezes faz o teste quando a pessoa é muito, muito, muito alérgica. Tem um protocolo. Então, uma pessoa alérgica ela outras coisas, sim, já dá pra... Ela tem que te falar, então, na consulta. Isso. Pergunta na consulta. Você é alérgica a alguma coisa? Então... A ovo, a peixe... Entendeu? Se eu comer tal alimento... Me dá efeito colateral. Então a gente faz um teste, uma triagem ali. Tudo na pré-avaliação. Tudo na pré-avaliação, para saber... Gente, aí de casa, para vocês que querem fazer qualquer tipo de procedimento, primeiro tem que passar por uma avaliação para ver se isso aí realmente... Com um bom profissional. Com um bom profissional que avalia também não. E para saber se você realmente precisa. Eu vejo que tem gente... Doutora, uma coisa que acontece muito. Tem pessoas que são lindas e vai lá e faz um procedimento, acaba com a cara. Pois é. É igual fazer plástica. A pessoa, vamos lá, tem pessoas que precisam fazer rinoplastia, que o nariz realmente é problemático. Mas tem gente que faz por questões, tipo assim... milimétricas. Só pra refinar a beleza. Isso, e corre esse risco. E corre esse risco, que loucura. Sim, gente, dentro de tudo que eu posso atender, eu também posso trabalhar esse modelo de mexer no nariz. Porque a gente tem os preenchedores que a gente consegue fazer esse procedimento. Mas eu, em particular, eu não gosto de fazer. E nem recomenda muito. Não recomendo. Por quê? Tipo assim, eles deixam o nariz menor? Como que é? Como funciona isso? Porque nós temos grandes vasos importantes que passam ali. Se você passa um preenchedor ali e deposita o produto neste local, você corre o risco de ter cegueira, necrose de nariz, meu Deus do necrose céu. De boca. Necrosa, gente. Tem um produto que tira? Tem um produto. Mas você vai correr esse risco por quê?
o meu objetivo é que o meu paciente saia feliz do meu consultório. Em todos os aspectos, inclusive com a saúde. Inclusive com a saúde. Aí eu vou fazer um procedimento que eu vou chegar na minha casa, eu vou ficar lá pensando, meu Deus, tomara que não dê nada de errado, tomara que fique bem, tomara que dê certo. Não, eu tenho que ter a plena segurança do que eu estou fazendo, Sim. né? Então, assim, eu em particular não gosto de fazer esse procedimento e eu indico para o cirurgião plástico fazer. É o mais seguro. Que é o mais seguro. Porque o que a gente vê de procedimentos que dá problema no nariz, Não tá escrito. não tá escrito. Ah, É muito complicado. E nariz tem que já ficar ciente que tem que ser dentro de cirurgia, sala de cirurgia, né? Que eu vejo que tem gente que mexe no nariz em consultório. Vai ter uma Sim. moça que é do job aí, que tá na internet, você viu o nariz dela tanto estranho. Mexeu? Dentro de Mexeu, consultório? colocou ácido hialurônico, o Ácido negócio talvez vou ter hialurônico. que tirar o nariz. Então, Tem o uma ácido... prótese de silicone. É porque pode, gente. Na minha residência, eu fiz esse procedimento. Então, é assim, tá errado fazer? Não tá. Não tá errado. Mas é um risco. Nós somos licenciados para isso. Que nem eu sou licenciada para fazer esse procedimento. Mas eu não julgo correto por conta de dar muitos problemas. E, doutora, eu vou falar uma coisa pra você. Eu passei por uma cirurgia no ano de 2020, covidão. Mas era questão de saúde. Eu dei um cisto na glândula mamária, que começa na nossa axila. E eu juro pra você, eu acho que eu fui em 8 profissionais. Nenhum dos 8 quis me operar. E a que pegou pra me operar deu problema. E dos 8 que eu passei, eles falaram, no problema não é a cirurgia é simples, o problema é a região. Todos falaram, os 8 que eu passei. É uma região muito inervada, é uma região que sangra Irrigada. muito. Isso. E é uma região que eu não pego. E eles falaram a mesma coisa que você falou. Eu sou licenciado, eu sei fazer, mas não compensa o risco. Entendeu? E uma coisa que eu não sabia, gente, isso é muito importante, por isso que é bom a gente avaliar. Eu não sabia que tinha só médico do peito. Tem só médico do peito. Tem. Como que é? Mastologista? Mastologista. É o médico que toma conta dos seios. E eu achava que peito era ginecologista. Não. Que eu olhava, porque o ginecologista... É porque o ginecologista Mas palpa, a gente chega olha, lá, né? eles fazem o exame, eles né? fazem outro exame, essas coisas. Eu achava que era ginecologista. E através desse cisto que eu dei, eu descobri que tem um mastologista. Passei por 8 e nenhum deles me operou. Inclusive, todos eles me indicavam para cirurgião plástico. Porque cirurgião plástico é acostumado a fazer lipo, que é altamente de risco, né? E é acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Então, para vocês verem, né, como que é complicado certas questões que você tem que pôr na balança para ver se compensa o risco. E a questão do nariz é que para mim não compensa o risco. Eu não gosto, mas dá para fazer botox no nariz. Então, assim, você consegue refinar o seu nariz com botox, mas tem casos que você precisa procurar, né, um profissional mais adequado para fazer o procedimento. Doutora, e um ponto bom aqui. Eu fui uma adolescente que tive muita espinha. Muita. Eu tinha no rosto, eu tinha nas costas. E na minha época, gente, não tinha esses produtos. Asepsia, esses produtinhos de creme dental, eu passava creme dental na cara. Esses produtinhos de skincare chique que tem, não. Eu passava, era minâncora. Sim. Minâncora também. Passava minâncora na cara e na axila, que a minha mãe falava que não dava CC. E aí passava minâncora. E aí, o que acontece? A gente vê que hoje tem muita tecnologia. Só que você acredita que eu só fui fazer limpeza de pele depois de velha? Eu fui fazer limpeza de pele com 22 anos. E limpeza de pele é a coisa mais maravilhosa que tem. E para adolescentes, quando a gente fala de cuidados de pele, para as mães, para as adolescentes que estiver vendo esse vídeo, o que você indica? O que a gente consegue fazer em casa? Quais são os cuidados básicos que qualquer ser humano tem que ter com a pele? Tanto pele e rosto quanto pele e corpo. O ideal é você sempre, uma vez ou por mês, ou a cada 3 meses, você procurar um profissional e fazer uma limpeza de pele. A limpeza profunda. A limpeza de pele, o que ela traz de melhora para o nosso rosto? Oxigenação, ela limpa os poros, ajuda no tratamento de manchas. O pessoal aí, os adolescentes, né? Sabonete de glicerina. Por quê?
é complicado você indicar produtos, porque cada pessoa pode tem os seus fatores, tem questão de alergia, né? Então, assim, sabonete de glicerina, argila verde é muito bom para controlar a oleosidade da pele, para clarear a pele também, um bom protetor solar para o rosto, né? Esse negócio de ficar espremendo as espinhas, não pode. Evitar estar sempre passando a mão suja no rosto. Até a minha filha fala, mamãe, não pode espremer. Com não 11 pode. Anos. Dá cicatriz. E eu você adoro vê, espremer, eu vejo, também. fico doida. a gente veio de uma geração que a gente não tinha cuidados com a pele. Não, gente. eu estourava tudo. Nós não tínhamos. Eu lembro que o meu pai, a família dele é de Espírito Santo, né? Próximo lá do Rio de Janeiro. Então, nós íamos muito pra praia. E sabe o que a minha mãe fazia com a gente? Comprava uns protetorzinhos, uns bronzeador, passava com Coca-Cola no corpo pra gente ficar tudo bronzeado. Não era proteção, naquele sol de 40 graus. Criança? Criança, a gente ficava tudo pretinho. Gente! Eu não sabia. Com Coca? Com Coca-Cola. E assim, uma maravilha, porque assim, gente, antigamente o sol também era diferente. Era, não, hoje é mais forte, né? Mas assim, nós... Camada de ozônio existia, agora não existe. E outra coisa, a alimentação era diferenciada, não é igual hoje, né? Então, assim, tivemos sequelas, envelheci, deu umas manchinhas aqui e outras acolá, né? Mas voltou bronzeados. Mas voltamos bronzeados e os cuidados não eram igual hoje. Hoje o pessoal tem mais acesso à informação, eles se cuidam mais, né? Com 11 anos falando que não pode espremer espinha. Olha que linda. Sim. E um ponto bom que você falou de espinha, eu sempre tive problema com espinha. E aí, o que acontece? Eu fui uma pessoa que comecei a tomar anticoncepcional muito cedo. Inclusive, gente, o meu ginecologista, ele me atende até hoje. Ele foi o meu ginecologista desde quando eu era moça. Até antes de perder o cabaço, como se diz. E aí, o que acontece? A primeira coisa que ele me passou foi um anticoncepcional que me ajudasse a controlar as espinhas. Existe? Existe. Qual? O Diane 35, tomo ele até hoje. Inclusive, teve um ano de 2021, eu tive que dar uma pausa. Mulher, minhas espinhas voltou tudo à tona. E aí, quando eu fui na dermatologista, ela me passou o Rocutan. Só que, gente, eu sou uma pessoa que eu não bebo, porque não pode beber álcool, nenhum tipo de álcool. Ela falou pra mim dos efeitos colaterais, mas a partir de que idade você indica? Realmente, é porque tem uns graus. Quando eu cheguei lá, ela falou que o meu grau é grau 2. E ela só indica Rocutan para grau 3, 4, né? Só que ela falou um negócio pra mim. Por mais que você é grau 12, você vai ter que tomar. Porque a espinha, ela controla até os 22 anos. Passou dos 22 anos, ela não controlou. Normalmente, ela não controla mais. Você vai ser um adulto que sempre vai ter espinha. E aí ela falou... na época eu morava junto, né, com o Diviníssimo, e aí ela falou assim, e você tem que ter as duas prevenção, tanto o anticoncepcional quanto o uso de camisinha para evitar qualquer tipo de questão de gravidez. Cara, mas eu nunca vi uma coisa tão boa pra pele igual aquilo lá. Sim. Ele faz um peeling esquisito mesmo. Sim. E vocês podem estar indicando, ou essa dermatologista mesmo, a partir de que idade que pode estar tomando Rocutan. E eu vejo que sim, eu tinha que ter um acompanhamento que eu tinha que ir lá mensal para ela me ver, né? E tem muita gente que sofre com o ressecamento, mas todas as pessoas que tomam e que seguem certinho, fala que foi a melhor coisa que eles tomaram para a pele. Em questão de mancha, em questão de espinha, e em questão até de rejuvenescimento. Fala que como ele faz esse peeling, traz essa questão do rejuvenescimento também. Isso. O biomédico, ele não pode. É só dermatologista. É só o dermatologista que tem que fazer essa avaliação, porque tem o acompanhamento químico também. Porque essa medicação afeta os órgãos, né? Então, por isso que você tem que passar mensalmente, tem que fazer os exames. Você fez os exames também? Sim, pede. Pede os exames. Então, assim, é o dermato que pode fazer essa indicação. Pessoal, não fica pegando profissionais aí que saem indicando a torta e direita sem ser o especialista, porque é muito sério isso. Os efeitos colaterais é bem pesado. Tem que ter... pesado. E até, junto com o medicamento, ela passa todos os medicamentos para minimizar
o efeito colateral. Então, dessa questão da espinha, então, é um bom sabonete. A argila, isso aí é uma coisa... gente, se vocês soubessem o tanto que a argila é maravilhoso pro rosto, eu costumo usar muito a preta também, porque ajuda com cravinho. Sim. Tem gente que não dá espinha, mas dá cravo. Então, eu dou cravo, não sabia disso, amiga. Eu quero argila preta, então. A argila preta é maravilhoso pra espinha, pra cravo. Sim, e evitar ficar espremendo, né, gente? É importante. Hoje eu não espremo mais, mas antes era uma delícia. Doutora, pode falar, desculpa. E a alimentação, né? A gente tem esse costume de querer que o produto haja dentro da gente, a gente usando ele por fora. Não, uma alimentação não pode ter muita gordura. O que faz da espinha é gordura? Chocolate, é o desequilíbrio hormonal, né? Então, tudo que você come metaboliza em você. Então, metabolizando, ele vai desencadear várias cadeias. Tipo chocolate. Tipo chocolate, algumas castanhas também. Manga Eu chupar manga, sai espinha em tudo quanto é lugar. Então. É verdade. Depois que eu mudei pra cá, antes eu era cheia de espinha, mas lá na Lagoa Grande tinha muita manga. Manga em mim sai. É coisa quente também? Faz sair espinha? Então, na verdade, não é a questão da coisa quente, é a metabolização dentro do organismo, né? Então, quando ele metaboliza, ele pode desencadear. Então, a pessoa tem que ver, né? Chocolate em você não coisa, viu? Não. É manga em mim coisa? Não sei também? Manga. Então, a manga assim, coisa em mim, não sei. É o mineirês. E por fim, a pessoa tem que ter esses cuidados, né? Observar bem, tomar cuidado com a alimentação. Primeira coisa, limpeza de pele. Tem que fazer uma limpeza de pele. Protetor, água. Protetor é uma coisa muito boa. Eu só comecei a usar protetor também véia. Depois de velha. E eu tinha um preconceito muito grande com protetor. E porque todo mundo fala assim que a gente fica nessa loucura com protetor, mas que anos atrás a gente não dava... fala assim que o país que mais dá câncer de pele é o México. É o primeiro. E é o país que mais compra protetor de pele. Então, por que as pessoas usam tanto protetor e dá câncer de pele? Passa protetor da forma errada ou porque tem um sol certo de pegar? Não, na verdade, o câncer todos nós temos. Então, tem gente que tem mais predisposição para isso. E pode ser até algum fator regional, alguma coisa. Igual tem lugar que é perto de vulcão. A terra, a água, tudo é contaminado, né? Então é assim, tem gente que tem mais predisposição regional também na questão de alimentação e tudo que... A região de lá eu não tenho conhecimento, né, para falar a respeito. E o protetor solar nós temos que usar sim, mas também nós precisamos da luz solar para fazer a metabolização da vitamina D, né? Então nós temos que ter a exposição ao sol, mas também temos que nos proteger, né? Aqui eu tô sofrendo bastante com o sol. Daqui de Uberlândia? De Uberlândia, aqui é quente, né? Aqui é. E para mim em São Paulo, quando eu cheguei, eu sofri um pouco. Mas é porque lá em São Paulo também é quente. Mas assim, quando eu vou para São Paulo, eu vejo uma diferença. Aqui, o céu é limpo. Lá é nublado. Cinza o tempo inteiro. Lá o sol não fica estatalado igual aqui. Aqui o sol sai da nuvem e Lá em São Paulo parece que tem uma nuvem por cima. Isso. E o que acontece? É saudável? Não, não é saudável. É que a questão do calor e do clima, pra mim, teve um efeito. Mas é porque você ficou muito tempo lá, né? Então, diferente. A gente sente essa diferença. Então, o que eu fiz? Eu já usava protetor, eu já me cuidava, porém, eu tive que aumentar o fator de proteção. Eu tive que começar a tomar alguns medicamentos para me proteger mais ainda, né? E tá sempre repondo esse protetor. Por quê? O pessoal acha também que é assim. Acordei para sair o protetor, fui fazer tudo que eu precisava e tô protegido. Não, gente. Transpirou, tem que passar protetor. Tomou banho de piscina, tem que passar protetor. O protetor, ele precisa ser reposto. Eu passo 2 vezes só papel, né? Eu passo de transpirar, não. É porque eu passo de manhã e passo na hora do almoço. Mas, por exemplo, seca a água, eu vou pro mar, eu só passo na hora que eu chego. Então, não, a gente tem que repor. Eu gosto de levar aquele de spray, que você dá uma secadinha. Nossa, então tem que repor. Transpiração, piscina, qualquer água. Mas eles falam que é a prova d'água do que trem lá? Tem uns que é prova d'água, o que não for, porque Amiga, ele prova d'água.
Ele desce pra... Então, o que acontece? Tudo tá no rótulo. E aí você tem que acompanhar o que tá ali. Porque eles fazem um estudo em cima disso. Para poder passar a informação, né? Para a pessoa que vai utilizar. Então, o protetor solar, dependendo da situação, você tem que repor. Não dá para você passar e deixar. Ele transpirou, tem que passar de novo. Ô, doutora, e falando agora, a gente falou muito da questão dos cuidados básicos, a gente falou muito do Botox. Agora vamos falar de um tema que hoje que eu vejo que o pessoal coloca muito, que é aquelas harmonizações faciais. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Pode? Porque ainda sobre a questão do rejuvenescimento, né? Falamos sobre o Botox. Pelo jeito, você super recomenda. Sim. Né? Inclusive tem a questão preventiva. Mas assim, eu tenho muitas dúvidas que as mulheres 30 a mais, né? Tem a questão que não é só a ruga na pele, que é também a flacidez da pele, que é a questão do colágeno, né? Que nem às vezes nem é a questão da harmonização e nem é a questão do Botox, mas é a questão de manter, não deixar o rosto derreter tanto. Existe alguma questão, alguma forma preventiva para isso, para a questão do colágeno, além de ingerir muita água, comer bem? Tem algo que pode ser feito? Nós temos agora os repositores de colágeno, né? Que são os bioestimuladores de colágeno. Que você pode fazer. É o né? mesmo que Skin Buster? Skin Buster não, é diferente. É diferente. São procedimentos diferentes que entregam sim também, né? Então é assim, o Skin Buster, ele dependendo da formulação, que eu trabalho muito com algumas coisas manipuladas. Então eu posso colocar dentro do meu Skin Buster peptídeos, vitaminas, minerais, que vai ser injetado e ele vai ajudar no estímulo do colágeno. Entendi. Isso é uma questão. Mas, em geral, o que o Skin Buster faz? Uma hidratação. Ele traz um rejuvenescimento para a sua pele, porque ele hidrata a sua pele, ele diminui os poros, ele ajuda a sua célula a se renovar mais rápido, ele diminui rugas finas, trata manchas. Espinha? A espinha ainda... Não entra nessa parte da espinha, né? Porque aí, no caso, já é 30 a mais, né? Que nós estamos falando. Poros dilatados. Então, ele é ótimo antes do Botox. Por quê? Ele vai preparar o terreno. É como se estivesse adubando o negócio. Isso, ele vai preparar o terreno pra gente colocar o Botox. Porque às vezes a pele da pessoa tá tão desvitalizada, tá tão sem minerais, tão sem vitaminas, que você coloca o Botox ali, ele nem faz efeito. Porque aquela pele ali, embora ele tenha um efeito específico, o Botox. Sim. Não é que você vai aplicar e ele não vai ter efeito. Não existe isso. Mas né? o efeito vai ser bem mais natural e bem mais bonito. Isso, por conta que você preparou aquela pele antes. É igual, né? igual eu fiz. A gente fez a reconstrução no cabelo e no Pra outro dia, depois 2 fazer- dias depois eu fui fazer progressiva. Isso. Foi outra coisa. Meu É cabelo outra ficou coisa. de outro jeito. Isso. Então, é essa questão do cuidado. Gente, olha o tanto que é importante. Vocês acham que é só Botox? Então eu posso fazer um cuidado antes, preparar essa pele, como se diz, adubou. Isso. E depois eu venho, porque o resultado vai ser um resultado bem melhor. Isso, e bem mais natural, entendeu? Com mais durabilidade. Isso é um dos que eu também coloco dentro do meu protocolo de atendimento. Então, no caso, para a pele não estar derretendo, o que nós devemos fazer? O estímulo de colágeno e a reposição do colágeno, né? E esse procedimento pode fazer de quanto em quanto tempo? Depende também da metabolização do paciente. Você tem que acompanhar, fazer essa pré-avaliação para você entender a rotina, os cuidados e tudo que ele faz, né? Sim. E o retorno? Quanto tempo que fica? Então, mas geralmente é de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos, né? Então, o que tem hoje? A reposição do colágeno, que é um produto injetável, que tem a forma certa de se colocar. Você pode fazer um efeito lifting, que é o que interessa para as mulheres, ou você pode colocar em pontos específicos. Você também pode fazer fios de É isso que eu ia sustentação. perguntar. Os fios de sustentação, nós temos vários, né? E cada tipo de fio trabalha
uma região específica ou te entrega um resultado específico, né? Então, assim, para essa área dos olhos, que é uma área muito delicada... Tem como colocar na área dos olhos? Sim. Nossa, que maravilha! Os fios lisos que a gente usa aqui, na área dos olhos. Na questão aqui, ó, entre essa região também, que é a glabela, né? Também fios lisos. Às vezes tem pessoas que têm já a marca profunda... Nós também colocamos fios lisos. Agora, quando você quer dar uma retração na pele da pessoa, a gente já usa os que tem garra, né? É um fiozinho que ele tem vários dentinhos. A gente introduz e puxa ele. Então, ele puxa a pele. Não, né? dói. Então, ele é um pouco dolorido, mas a gente trabalha com anestesia. Então, tem os outros... também tem que tomar um analgésico, alguma coisa? Então... Não é indicado você ficar tomando medicação, né? Então, tem que ser algo que o profissional tem que saber o que está falando e fazendo para não prejudicar o paciente, né? Porque ele também tem um tanto que você pode puxar. Né? Retrair. Ué, a Luciana, nossa conhecida, Luciana maravilhosa, já pode marcar uma consulta com a doutora Giane, tá? Ela colocou os fios e teve que tirar, infeccionou. Então. Puxou muito. Lembra aquele dia ela falando? E menina, no dia que ela pôs, quando eu cheguei lá, menino, o trem pôs a cara dela nova, tipo uns 10 anos. Porque vai caindo, né, com o tempo. E puxou, ficou maravilhoso. Mas ela teve que tirar, tipo, depois de uns 3, 4 meses que ela tava. Olha que loucura, né? Então, gente... É porque o organismo rejeita? Não, ó. Pode acontecer do organismo rejeitar, porque... Nada é 100%, né, gente? Cada pessoa... Mas ela falou que o profissional também, ela não... apertou demais, porque infeccionou. E a questão da infecção não é só apertar, é a higiene. Então, é assim, a manipulação do produto tem que ser muito adequado. Tem que ter muito cuidado. Tem que ser produto estéril. Tem gente que vai fazer fios, não usa luva estéril. Meu Deus do céu, Tem que ser estéril, gente. O material tem que ser esterilizado, tem que ser com luva estéril. Porque é algo que você vai introduzir no paciente, vai ficar lá. E se você leva uma bactéria? E se você leva um micro-organismo lá para dentro? Então, tem que ser um campo estéril, tem que ter uma higienização na pele, tem que ser algo, assim, muito, assim, minucioso. Hoje em dia, o povo tá em linha de produção, né? Vai para o fundo do quintal e começa a injetar tudo. Mas, doutora, eu fico vendo, doida é quem vai. Então. Gente, se tem gente que faz, é porque tem que vai, mãe. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente vê muita gente reclamando, falando, porque eu fui e aconteceu isso. Ó, é a mesma coisa que você procurar um cirurgião plástico e ele falar que vai te operar dentro de uma sala. Sem ser centro cirúrgico. Então, tem algumas coisas que a gente tem que saber o mínimo. Quando você vai fazer qualquer procedimento, você tem que ver o local que está fazendo, quem está fazendo, qual é a forma que está fazendo, entendeu? Porque tudo isso julga. Aí, às vezes, a gente coloca a culpa só no profissional, mas, gente, a gente tem que ter o mínimo de inteligência possível para indicar, para a gente perceber se aquilo ali é seguro ou não. Porque a primeira coisa que eu já prezo pelo atendimento, já dá para saber se o profissional ele realmente é preocupado no atendimento. Eu vou falar uma coisa pra você, doutora. Por isso que foi bom você falar dessa... quando a gente quer fazer cirurgia plástica, a gente vai lá fazer uma avaliação e o médico vai avaliar se ele vai te operar ou não. Meu sonho é fazer lipo, né? Então, quero muito fazer uma lipo. Vou fazer, tá? Não é só um sonho, vai acontecer. E uma vez eu cheguei... até o Dr. Vinícius Freitas, aqui de Uberlândia, quero fazer com ele, é especialista em lipo, né, um dos melhores de Uberlândia. E eu cheguei lá, doida também, gente, na época do Covid. Na época do Covidão, eu pus na cabeça que queria fazer essa lipo. E a primeira coisa que ele falou assim pra mim, se você veio aqui buscar lipo pra emagrecer, não faz sentido. Vai embora, emagreça e volta com o corpo que você quer, com o peso que você quer estar. Aí sim a gente faz a lipo. E é muito isso que você falou. Muitas das vezes a gente quer chegar lá e já fazer o negócio e a gente não tá preparado para fazer. Então. Entendeu? Tem que ter todo um cuidado, uma preparação importante. E eu vi algumas pessoas comentando lá no Google, lá eu vi uns comentários de você, falando que você trabalha toda essa parte também de preparação, antes de cada procedimento, esse pós, esse cuidado. Eu vi que lá o pessoal de São Paulo te elogiou bastante em relação a isso. E eu vi também que você trabalha até com pós-operatório, essas coisas, né?
Ah, sim. Porque é o que eu disse para vocês, né, meninas? Não adianta você prometer uma coisa para o paciente que você não vai entregar. Porque esse não é o meu objetivo, não é o meu foco. Eu quero que o pessoal venha, se sinta feliz e satisfeito, né? E prossiga a vida alegre e contente, né? Entregar sempre o bem-estar, a autoestima para as pessoas, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado antes, né? De fazer o procedimento. Por isso que eu prezo muito pelo atendimento, você tá alinhando a expectativa da pessoa, explicando os procedimentos. Porque às vezes a pessoa chega lá e fala, eu quero fazer fio, eu quero fazer fio, eu quero fazer fio, eu quero fazer fio. Mas a necessidade dela é outra coisa. Não dá para você fazer fios numa pele que não tem colágeno. Você vai colocar esse fio para produzir colágeno, para fazer a sustentação, vai sustentar na onde? Se ela não tem o mínimo, entendeu? Então, você tem que explicar para a pessoa o porquê que você indica outro procedimento. E muitas das vezes, eu vou ganhar mais dinheiro com o que ela está querendo. Por quê? Não é um fio. Às vezes, nós temos que colocar 20 fios. 60 fios. Ah, isso tudo? Tudo isso. Eu achava que era 1, 2. Não. Aí eu vou ganhar mais dinheiro. Por quê? O fio, você vai cobrando por fio os procedimentos. Entendeu? Então, eu vou ganhar mais dinheiro ali. Só que não vai ter resultado. Esse não é o objetivo. O objetivo é ganhar dinheiro, gente. É ganhar dinheiro porque a gente precisa. Nós vivemos, né, em função de ter dinheiro que a gente precisa até para fazer as coisas. Mas o objetivo do meu trabalho não é só ganhar dinheiro. É entregar qualidade de vida para as pessoas também, né? Então, quando a pessoa vem com aquele foco, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, a gente senta, conversa, eu explico e deixo ela à vontade para decidir. Eu também não forço. Não, você tem que fazer, porque assim eu falo, ó, não, eu Psicóloga também. Eu faço isso por conta disso e é esse o resultado que eu vou te entregar. Mas você fique à vontade para decidir. E às vezes o procedimento sai menos da metade do que eu iria ganhar naquilo que ela quer, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência. Eu acho que os profissionais precisam honestidade, ter né? Essa consciência. E eu trabalho sim no pós-operatório. Eu tenho muitos procedimentos de pós-cirúrgico, de cirurgia plástica, de redução de mama, porque eu também trabalho com laser de baixa potência, que faz a regeneração dos tecidos. Então, eu também tenho muito pós-operatório de cirurgia plástica também. Faz atendimento a domicílio, essas coisas? Faz atendimento, porque muitas das vezes a pessoa que opera, ela não consegue ir até o consultório, né? Então, eu também tenho esse serviço de ir até o domicílio ou até a clínica também. Gente, olha aí, ó, que maravilhoso. Para você que está fazendo qualquer procedimento aí, se já quiser fazer lá no hospital mesmo, já faz, né? Já faz. E marca sessões aí para você. Faz massagem? Não é no pós-operatório, é um alinhamento com o médico que operou a pessoa. Ah, tem que ter esse contato com o médico da cirurgia. O médico vai recomendar. Isso, porque no pós-operatório, o que faz a diferença numa cirurgia? É o pós. O médico pode fazer uma cirurgia maravilhosa. Se você não tomar os devidos cuidados, você destrói a cirurgia que ele fez, né? Então, eu já tive casos da paciente que ela fez o seio e ela foi andar de jipe, gente, aquele jipe de... Nossa, nem pode ficar com os braços pra cima? É jipe de... Não sei, aquele que vai no barro, sabe? É jipe mesmo. É jipe, né? Ela estourou todos os pontos. Jipe de rali, gente. De rali. Maluca. Loucona, porque é depois de 30 dias. Ela fez. O jipe de rali balança até o cérebro da gente. Porque o marido... Você ri, mas é sério. Não pode nem andar com o bebê lá em cima. O marido foi e ela estava muito enciumada. Então, você tem que trabalhar a cabeça do paciente. Ô, louco, perdeu a cirurgia. Ela perdeu a cirurgia, rasgou aonde. Então, fica uma cicatriz horrível. Aí, para vocês terem ideia, ela teve que fazer uma reconstrução. Aí, ela tirou tecido de outro lugar. Meu pra Deus colocar do céu. ali. Nossa. E nunca é a mesma coisa. Não, que Não, isso. ela perdeu dinheiro, ela perdeu tempo, ela perdeu energia. Ela Perdeu deve ter ficado cirurgia. traumatizada. E outra Sim, coisa, E e fica com cicatriz. Então, você tem que alinhar. Você tem que alinhar a expectativa, a situação, e explicar bem para o paciente. Já aconteceu também de
uma colega minha pegou um paciente que ele fez a redução de estômago. E o médico falou assim, só pode comer coisa líquida, batida no liquidificador. Pastel. O que ele fez? Comprou uma pizza e bateu no liquidificador e comeu. Resultado, ele faleceu, veio a óbito. Por quê? Não foi explicado direito, gente, pro paciente. Não é... Qualquer comida líquida. Qualquer comida. Não é qualquer comida, você tem que explicar certinho. Nossa, que triste. É triste. Não, mas ele foi muito infeliz, né? Porque Mas é que ele gostava muito de pizza. E quando você tá numa situação assim... dá um desejo louco, né? Dá um desejo. As mulheres choram. Ai, se eu soubesse que fosse assim. Por quê? Você tem perca de sangue. Os seus hormônios abaixam. Sabe? Reposição de vitamina pro resto da vida, né? Então são vários fatores, entendeu? Então precisa ser tudo muito bem alinhado, tudo muito bem explicado. Quando eu pego o paciente, eu ligo. Oi, tô ligando pra saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas isso é diferente, é a diferencial. Hoje, Isso. doutora, o povo não faz isso, não? Faz Não não. faz. Até pra gente entrar em contato com o profissional. Não, você fez o procedimento, acabou. Eu não te ligo nem pra saber. E aí, você gostou? Ficou bom? Não, Porque... eles te ligam, mas pra você comprar outro procedimento. É só se for. Só. Porque isso aí que você tá falando é muito importante, porque a maioria dos procedimentos que a gente faz, a gente não vê que ele fica bom na hora, fica inchado, fica vermelho. Então ali você vai ter um resultado bacana depois de uma semana. Sim. Né? Que o trem desincha, aquela coisa. Uma lipo, por exemplo, vai ficar bonita depois de 8 meses, quase um ano. Sim. Entendeu? Então, assim, e os profissionais não têm esse cuidado de ligar, de saber como que a pessoa tá, entendeu? Se tá seguindo certinho que tem isso, né? Porque eu falo isso com a minha nutricionista, quando ela volta no retorno, ela fica assim... Você seguiu certinho? E ela me manda mensagem de 15 dias pra saber se eu tô seguindo. Ela. Essa daí é das minhas, hein? Entendeu? É a que eu preciso, porque é só... Pra ter esse acompanhamento de perto, porque infelizmente a gente é custoso, né? Muitas das vezes a gente deixa o desejo falar mais alto. E doutora... Nossa, o foda da estética é que tem muita coisa pra falar. A gente tava falando dessas questões... A gente tá, como se diz, disputando aqui, porque não é todo dia que a gente tem uma profissional com 10 anos, mais de 10 anos no mercado. E a gente já tá fazendo consultas vem aqui. de São Paulo pra cá, gente. Nós já estamos evitando. Nós já vai fazer o procedimento. Nós já tá fazendo as consultas. Doutora, e a gente vê que hoje, principalmente os homens, com essa tecnologia da harmonização facial, a gente vê que hoje os homens põem aqui esse queixão. E eu não sei por que os homens tá tudo com a cara igual. Gente, vocês têm que parar com isso. Vocês estão pondo coisa na cara pra ficar parecido? Não, cada aumenta a cara e o que precisa, que é o caráter, eles não aumentam. Vocês pensaram coisa errada, né? Mas é bom também, né? Ainda não tem procedimento estético para isso. Tem sim. Eu vi até um outdoor aqui. Aumenta? Tem. É com ácido hialurônico. Você faz isso, doutora? Então, eu não faço. Mas tem. E tem pra parte genital da mulher também. Então, sério? Sim. Sabe quem que falou? Nossa, que assunto bom. Eu quero isso, doutora. A Gretchen. Uma amiga minha que pediu pra perguntar. Sim, deixa eu te falar. A Gretchen, tudo que ela fala, hypa, né? O que acontece? Ela falou dessa questão da harmonização íntima. Né? Por quê? Com o passar do tempo, começa a cair a pele? Porque a gente tem perda de colágeno. Então, a perda do colágeno é no corpo inteiro, gente. Sim. Ela não tem músculo, assim, de fora pra treinar, né? Isso. Aí, no caso, faz essa harmonização pra ela ficar mais esticadinha, mais vistosa. Isso, o preenchimento. Com ácido hialurônico nessa região. Gente, pra você que quer fazer harmonização íntima, a doutora Giane também faz. Sim. E como que é o repouso disso daí? É tranquilo? Com quanto tempo que... tem que ter uma boa higienização, né? A pessoa segue vida normal. Relação sexual normal também? Não, mas a gente pede pra não ter, né? A relação por um período. Qual período, mais ou menos? Aí depende do fator de cada pessoa. Porque, assim, aquela região já é uma região contaminada, certo? Certo. Então, precisa ter uma boa higienização. A gente indica alguns sabonetes, né? Pra estar fazendo essa higienização. O tipo de calcinha que ela vai utilizar. Tem que ser de algodão. Porque o atrito. Porque quando a gente vai aplicar o procedimento, é com uma cânula. Então, a gente coloca a cânula. Dói?
Anestesia dói um pouquinho, porque a gente tem que dar uma picadinha e faz anestesia. Depois que você faz anestesia, Acabou. você não sente tanta dor assim. Entendi. Não sente tanto, então quer dizer que sente um pouco. Porque, já gente, desanimei. é assim, ó, eu sou muito dolorida. Sou muito dolorida. Eu também. Pra fazer a minha unha é uma coisa de doido. Eu não gosto que fica cutucando a minha unha, porque se cutucar muito, depois eu não consigo fazer assim, ó, com os dedos. Então, a gente tem que respeitar a dor do outro. Sim. Então, como eu sei que eu sou muito, muito dolorida, então tudo que os outros falam pra mim já tá doendo. Porque Sim. pra mim tudo dói. Então, assim, a anestesia, ela dói um pouquinho, ela esquenta, mas depois é tranquilo. Então, como você faz aquele orifício pra poder entrar a cânula e depositar o produto lá dentro, o que acontece? Você tem que esperar aquele processo de cicatrização, né? Então, ter relação sexual, você tem que ter um tempo, esperar o período da cicatrização. É onde eu indico o laser também. Geralmente, eu já fecho com o laser, porque o laser, ele faz o processo de cicatrização mais Você também rápida. faz redução de lábios, aquele negócio períneo, não, né? Não, isso não, porque isso já entra Cirúrgico. na parte cirúrgica, né? Entendi. Essas informações já é cirúrgica. Agora, o preenchimento a gente faz com ácido hialurônico. E para o homem também a mesma coisa. Ai, não Também sabia, tem não. como fazer. Gente, tem como aumentar o pau. Tem. Hoje tem jeito pra tudo, gente. Não tem desculpa. Ai. E, doutora, a gente falando da harmonização, hoje a gente vê que os homens põem queixo, põem testa, põem não sei o quê. As mulheradas também começou uma colocação de queixo, não sei pra quê. O queixo, pra mim, ele deixa muito masculinizado. Mas se a pessoa não tiver nada, eu recomendo. Agora, se a gente tiver Ah, o povo gente, eu acho tem. que não tem que O povo colocar. tem, a maioria tem. Amiga, quem faz esses trem, a maioria não precisa. Os que precisam não tem dinheiro. Entendeu? É como você tem dinheiro demais, você fica inventando moda. Aí que Eu não tenho dinheiro demais, não, você tá doido? Não, eu tô falando, o povo que tem dinheiro demais Ah, fica tá. inventando. Quem tem dinheiro demais fica inventando moda. Aí o que acontece? Essa colocação de queixo, o que é isso? É ácido hialurônico? Não, é preenchimento, né? Então, são com os preenchedores. Já é outro tipo de produto. Preenchimento é o quê? É líquido? O que é isso? Ele é uma espécie de um gel. Um gelzinho. É um gelzinho. Então, ele tem várias consistências, né? Então, assim, para preenchimento do queixo, você usa um tipo de produto, né? Ele é um gelzinho. E aonde você vai colocando tanto para fazer o aumento. O aumento dessa região. Mas aí não fica mole, não? Tipo, você bateu o dedo assim, não fica torto, não? Não, porque ele é denso. Entendeu? Ele é um produto denso. E ele tem um local onde você coloca. Geralmente encostado no osso. Então, não é algo na pele que você vai sentir, vai bater, vai pra lá. Claro que ele tem o tempo dele para ele se acomodar ali naquela região. Fixar. Então, você Entendi. tem um tempo. Ó, não pode massagear, não pode fazer atividade física. Não pode dormir assim. Não pode dormir de certa forma, né? Então, a gente faz uma indicação, né? De certa forma, não, de uma certa postura, né? Sim. Então, a gente faz as indicações para a pessoa. Então, são produtos para cada região diferente, com consistência diferente. Às vezes tem o mesmo nome, mas a composição dele é outra, né? Então, tem o produto certo para Entendi. fazer a aplicação. E esses aí você indica realmente pra quem quer fazer ou pra quem realmente precisa? É porque, assim, você, é o que eu estou dizendo desde o começo, você tem que aliar o que o cliente quer com a expectativa dele e com o resultado. Para harmonização facial, nós temos toda uma medida que a gente faz. Visagismo. É um cálculo, né? Então, a gente faz um cálculo. Dentro desse parâmetro, a gente vê o que precisa ou não, né? Só que isso é muito particular, porque o cálculo, ele depende. O seu cálculo não é igual dela, que não é igual ao meu. Aí, de repente, você quer um queixo maior. Ela já está dizendo que ela não gosta. Eu também posso querer um queixo maior. Mas tudo vai depender daquilo que você quer para si. Que é o caso que nós estávamos falando no começo dos exageros, né? As pessoas perdem a referência. E aí elas começam a exagerar. Então, dentro da harmonização, a gente tem um cálculo
Passa essa informação para o paciente. Olha, vai ficar legal assim. Se você colocar tanto, não vai ficar. Se você talvez não fizer esse procedimento, fizer esse outro, você vai gostar. Vamos começar por outro, entendeu? Para alinhar a expectativa daquilo que ele é o resultado, né? E, doutora, esse como a harmonização entra preenchimentos, a mesma coisa então para a boca. Pode fazer preenchimento labial. Eu vejo que tem gente que não faz preenchimento, só faz o contorno do arco do cupido, que fala, né? Isso. Para deixar a boca mais desenhada, para na hora que você passar um batom. Eu acho que eu fiz foi isso. Porque boca já tem muita, né? Você viu da minha mãe? Ontem eu tive que explicar pro povo que a minha boca era igual da minha mãe, que não era tudo preenchimento. Eles acham que é preenchimento? Eles acham que é preenchimento. Aí eu falei aqui, ó, tá vendo essa senhora aqui? É minha mãe. Ela nunca fez nada com quem parece com ela. Mas é porque você é igual eu, você é beiçuda, bocuda. Beiçuda não, lábios bonitos. Lábios. É porque na minha época, beiçuda, antigamente. não. Gente, engraçado, né? Hoje, vocês pagam pra ter beiço, ó. Eu sempre tive, e eu era discriminada, o povo me chamava de beiçuda, que eu tinha, porque nós temos... Chamava eu também. Que tem muitos lábios. Hoje, vocês pagam pra ter o que a gente tem natural. Isso aí. Só que aí, esse arco do cupido é o que faz aqui ficar... certinho, tá vendo? Que aí fica bom pra passar batom, fica bom. Isso, E eu vejo hoje também que as mulheres ficam papas... O que é que você põe no beiço que fica brilhando? Pra hidratar o lábio? O que é aquilo lá? O que, gente? As mulheres, quando o beijo tá muito desidratado, elas vai lá e passa... Deve ser hidrogloss que o povo Que é uma hidratação. Eu tenho hidrogloss aqui, ué. Mas eu achei que era injetável, porque fica com os beijos assim, ó. Não. É um negócio que esfolia e incha. Isso, porque ele tem um produto que ativa a circulação, entendeu? E ajuda a aumentar os lábios. Ele estimula o crescimento ali. Você quer fazer? Não preciso. Eu queria fazer esse do arco do cupido aqui, que acho que o batom... do cupido fica legal. Porque o batom fica mais bonito, né? Sim, você passa, o batom fica bem mais contornadinho. Você fez o seu? Não, eu não tenho. Nossa, lindo. O seu fica desenhadinho. Eu não tenho. Também é de família, porque a boca do meu pai Ai, é bem desculpa, desenhada. é de família, gente. A boca do meu pai é bem desenhada. E aí eu puxei a boca do meu pai. Que bom. Ô, doutora, deixa eu te falar uma coisa. Que mais que tem? Uma coisa que eu tenho curiosidade de olheira. E eu vejo que muita gente sofre com olheira. Eu, inclusive, eu tenho um problema com olheira, tá, gente? É genética, minha mãe tem igualzinho. E o meu é bolsinha. E tem gente que não é bolsinha, tem gente que é fundo. Tem gente que a olheira, ela dá um aspecto parecendo de cobra, que é cheio de... Craqueladinho. Isso, grossinho. Quais são os tratamentos, assim, pra olheira? Pra vocês aí, ó, que tem olheira igual eu. O que a gente tem de bom pra olheira aí que a gente pode fazer? A olheira é muito disso da genética, porque tem a estrutura óssea. É o meu caso. Então, a depender da olheira, tem coisas que a gente não consegue resolver mesmo. Por quê? É uma área que ela não tem gordura ali, é uma área fina. Então, hoje nós temos ácidos, o próprio fio de sustentação. Agora nós temos também um procedimento que é o PDRN, que ajuda muito. O que é PDRN? Ele é um produto que ele é do esperma do peixe. Então, ele ajuda também nos tratamentos de olheira. Não só de olheira, mas como linhas de expressão, rejuvenescimento da pele. Deve ser muito caro. Imagina tirar do esperma do peixe. Pega o peixe. Já foi. Hoje em dia não é tão caro. Hoje tem como produzir uma escala maior. Porque hoje é muita coisa feita do peixe, o ômega, muita coisa. Tratamento de queimadura, extrai tudo do peixe. Aquele negócio que a gente come também, que é as ovas do peixe. Isso, Então é assim, tem que ver qual é a situação, né, da pessoa. Preenchimento de olheira, no caso, é só para quem tem olheira funda. O preenchimento de olheira, sim, para quem tem aquela olheira funda. Por quê? Se você faz um preenchimento de olheira numa pessoa que ela não tem a necessidade, cria uma bolsa. Eu tenho olheira. Eu tenho bolsa. Então, cria a bolsa. Você tem aquela olheira um pouquinho vascularizada, que é aquela que tem cor, né? E assim, com o passar do tempo, essa pele vai ficando mais flácida, vai dando os craquelados. Então, é onde você tem que fazer os tratamentos antes. Hidratação. E pra bolsinha, qual que é? É o mais difícil. É o mais difícil, a bolsinha. E aqueles liftings que faz na pálpebra
blefaroplastia, não tem como fazer na parte de baixo, não? Então, tem, mas tem que ser com um profissional muito capacitado. Por quê? Geralmente a bolsa é esses vasos importantes aí. Amiga, todos que eu fui falam que eu sou nova. Tem que esperar. Falou que é pra me fazer depois de 50. Não, mas o seu não dá pra ver muito, assim. É porque agora a boneca aqui está descansada. Os dias que eu tô trabalhando muito, dias mal dormidos, dias que eu trabalho muito, passo noite, trabalho de madrugada, fica bolsona. E o esquerdo é maior do que o direito. Entendeu? Chazinho de camomila, bolsinha de camomila. Comprensa ajuda, massagem. Compressa, massagem, tudo com muita delicadeza. Laser aqui não funciona, não? O laser não é muito indicado porque vai perto do olho, né? E o laser queima a retina. A gente falou da parte íntima e dos glúteos. Eu tô vendo que tá uma onda de pessoas fazendo harmonização glútea. É, os bumbum ficam bonitos. A doutora faz isso lá no consultório? Como que funciona? Sim. Já quero. Vamos lá fazer. Então, sim, é um procedimento também que você tira as medidas, você vê o que é necessário ali, porque tem gente que não só aumentar não resolve, porque tem a celulite. Eu só queria tirar a celulite. Então, trata a Minha celulite bunda também. é grande. Trata a celulite também. E é um tratamento ou é só estético? Só melhora a estética? Não, é um tratamento, né? Existem protocolos prontos com produtos indicados já para isso. Não é algo que a gente sai elaborando, entendeu? Vou por isso, vou por aquilo que vai dar um resultado. Não. Existem protocolos e produtos adequados para você fazer esse procedimento. Aí, cada marca, ela oferece um que a mais. Aí, depende do que o paciente precisa. Por exemplo, eu quero tratar celulite. Então, temos o procedimento que faz isso no glúteo. Eu quero aumentar o glúteo. E eu Por que deixar redondinho? Tem uns que fica redondinho. Não é aumentar o glúteo. Igual, eu já tenho um bumbum grande. Mas parece que tem umas partes do bumbum que é funda, que é diferente do outro. E é pra isso, faz um preenchimento geral. Isso, você trata a disfunção. Eu tenho do lado esquerdo uma depressão trocantérica muito grande. Sim. E mesmo com gordura, ela não fica igual a do lado direito. Sim. Seria resolver isso também. Isso. Tem casos que precisa de bastante preenchimentos, reposição de colágeno, bioestimulador. Tudo é uma avaliação. Pode fazer isso no corpo também? Pode. Gente, bioestimulador nas mãos. A No gente pescoço. faz no pescoço, no colo, barriga. Pra quem tem a mão muito enrugadinha. Mão enrugadinha. Lá se faz também. Na Cherolaine, viu, gente? Lá é a Cherolaine. Íntima. No glúteo também se faz. Harmonização do glúteo. Tem como tomar banho no bioestimulador? Não é? Seria bom para nós, né? E o bioestimulador, ele é interessante que ele é injetável. Então, ele vai trabalhar ali naquela região aonde a gente precisa. E pode acumular o bioestimulador com os fios ao mesmo tempo? Ou tem que fazer um para depois fazer outro? Aí depende da situação. Por quê? Os dois trabalham um processo inflamatório. Então, depende da pessoa. Se ela é uma pessoa que inflama muito, então a gente vai fazer por partes. Certo? Agora, se ela é uma pessoa que não inflama, a gente pode... boa. Então aí depende também da situação da pessoa. Entendi. Depende, mas a harmonização de glúteo tem sim. Nossa, já quero. Nossa. Gente. Verão. Se eu fazer isso, eu vou ficar enjoada verão, demais. Vem verão. E é importante, né, gente? Antes do verão. Antes do verão. Não pode pegar sol. Esse é o momento, gente. Não pode pegar o momento. sol, porque a gente fica com hematoma. O verão é quando? Em outubro? Novembro, dezembro, né? Dezembro. Você já tem que marcar a consulta com a doutora Giane em agosto, então, gente. Porque não pode fazer. Quanto tempo? Pra vocês que querem, é pro verão aí, o bumbum bonito, viu? Já. Faz igual eu. Tem calendário, né? A situação da pessoa também, porque tem gente que gosta de piscina, essas coisas também não pode. Sim, entendi. Você tem que ver Sauna, assim. não. Sauna, você tem que esperar. Nossa, doutora. Quanto tempo de pós que precisa guardar? Eu gosto muito de pedir pelo menos 15 dias. Não. 15 dias de boa. Pensei que foi um negócio dos 60, 90 dias. De boa. Aí não dá. Aí não dá. 15 dias. Amanhã a gente já vai. Como assim? Não, e doutora, foi bom você falar disso,
Skin Buzz, que é isso? O Skin Buster, ele é um procedimento injetável para hidratação da pele. Ah, é tudo hidratar. Isso, o Skin Buzz. que aí é o que eu comentei, que nós podemos manipular, que nem o meu caso, e colocar peptídeos, vitaminas, Entendi. minerais. O que mais que tem? Será que a gente tá esquecendo de algum procedimento que dá pra fazer? Ah, bom. Deixa eu te falar, esses peeling de fenol, É. não sei o quê. Nossa, tem Quais gente que você- morrendo com isso aí. Quais que você faz, que você recomenda e qual que é o seu posicionamento a respeito É, desse? porque esses... Tem um que é Lavin, tem um que é fenol e tem um que é laser CO2. Qual que o povo morreu? Foi fenol, né? Não, foi de fenol. Fenol. E esses peeling os que eu falei que lá descasca que a cara fica... Nossa, e doutora, tem Tira um um... negócio igual casca de cobra. Isso, trem mais esquisito. O que é isso? E por que é tão invasivo assim? Ó, esses peeling tem que ser feito dentro de um centro de laboratório. De laboratório não, Cirúrgico. gente, cirúrgico. Ah, é? Vai cortar isso, né? Não, beleza. Mas é de boa. É centro cirúrgico? Centro cirúrgico. Tem que ser feito no centro cirúrgico. Porque ele é um produto muito invasivo e ele mexe com o coração. Com coração? Com o coração. Nossa, o povo é muito maluco, então, gente. Não compensa não. Rejuvenesce quanto, assim, pra correr esse risco? Muito? Muito. Muito porque ele pode ir até a 7ª camada da pele. Depende da Coisa de proporção. 15 anos, né? 20 anos. um negócio Isso, assim. depende da proporção química que você vai colocar lá, entendeu? Mas ele afeta o coração, tipo assim, dá parada, essas coisas? Sim, então a pessoa tem que ter ali no centro cirúrgico uma Um pessoa amparo. para fazer a manutenção ali Nossa, desse coração, corre- não não. é de qualquer jeito. Não compensa o risco, não, hein? É, tem que ser um profissional. Depende, se a pessoa já tiver quase pé na cova, aí pode fazer, né? Porque Nossa. daí... Não, gente, quando o profissional ele é adequado para fazer o procedimento é seguro. Porque ele vai tomar todas as providências para que não aconteça isso, entendeu? Mas, ô, doutora, é um pós meio chato, parece que é um mês. Sim, a pele troca, você fica com a pele ardendo, você não Chato. pode sair, você tem que ficar dentro de casa, não pode... Nessa luz aqui não pode. tem que tomar muito cuidado. Mas a pele é outra, porque tem procedimentos que até o cirúrgico acaba nem sendo indicado, porque não vai trocar tanto a pele, entendeu? Às vezes você precisa ter essa descamação. Precisa, é necessário. Então, o peeling de fenol, ele é indicado? É, com um profissional adequado. É igual andar de avião, gente. Andar de avião é adequado? É adequado. Porém, você tem que ter o profissional correto para poder pilotar esse avião. Sim. Né? E esse Lavin? Do aparelho que você diz, Acho né? que é. Aham. Sim, hoje nós temos várias tecnologias que faz esses tipos de procedimento. Eu vou dizer para vocês assim que eu não gosto muito de químico na pele. Por quê? Pode ter um efeito rebote. Nós estamos num local que é muito quente. O inverno daqui não é um inverno tão intenso, né? Então, assim, eu, em particular, não gosto muito desses produtos químicos. Porque os injetáveis, eles entregam tanto quanto. E você não precisa passar por todo esse processo de sofrimento, né? Entendi. Mas as tecnologias ajudam sim. Aham. Laser de CO2 você recomenda, no caso? Sim, recomendo, desde que a pessoa E tenha você faz lá na indicação. sua clínica? Não faço esse procedimento porque é algo que eu não sou muito fã dele. Aham, né? entendi. Não é algo que você compactua. Sim, não, porque a gente tem outros procedimentos que entregam E tanto quais quanto, seriam né? esses outros procedimentos? Os injetáveis. Nós Os temos injetáveis. os injetáveis. Você falou que é o Skin Buster. Botox. Isso, os injetáveis a gente pode fazer os manipulados. Eu consigo entregar para você o que você realmente necessita, desde clareamento, rejuvenescimento, preenchimento, entendeu? Não necessariamente você só vai fazer botox, você só vai fazer bioestimulador, ou você só vai fazer... Não. Cada paciente, ele é único. Então, eu consigo entregar para ele dentro daquilo que ele precisa. Entendeu? Entendi. Então, as tecnologias são boas? Sim, são super interessantes. Porém, tem algo que dá para entregar sem tanto sofrimento, entendeu? Entendi. Sem tanto risco, né? Ô, doutora,
Estética, acho que a gente já falou quase tudo, né, Nívia? Eu só fiquei com uma dúvida, sabe o que? De pós-operatório. Você falou que faz, né? Pós-operatório. Você faz pós-trauma também? Ferida, essas coisas. Eu tenho bastante clientes lá na loja que tem diabetes, que tem problema com cicatrização. Essa questão do pós-operatório que você faz serve para essas pessoas também? Que tem dificuldade com cicatrização, com traumas, com... Sei lá, machucou, lesão, queimou. Pode estar fazendo também? Sim, o laser, a gente trabalha tudo isso. Inclusive até para tratamento de câncer. Que tipo de laser que é esse? É o laser de baixa potência. Ele trabalha a parte de regeneração da célula. Então, cicatrização e traumas, a gente trabalha com todos. Estria também? Estria? Não, ele é mais voltado para a saúde e regeneração da pele mesmo. Aumentar a imunidade. A mãe que amamenta da fissura no seio também cicatriza para ela conseguir amamentar. Olha, que bacana. Um trauma, a pessoa teve uma contusão, então a gente aplica o laser, ele dá relaxamento, ele diminui a dor, ele ajuda na cicatrização, na recuperação, tira o inchaço, hematoma, queimaduras, a gente também trabalha para aquela pele cicatrizar mais rápido, né? O pessoal tem muita herpes labial, principalmente paciente oncológico. Eles têm muita herpes labial. Então, a gente também trabalha o laser para cicatrizar mais rápido essa herpes nesse paciente. Procedimentos cirúrgicos da boca. Então, a gente também faz para cicatrizar, porque essa é uma área úmida e demora muito tempo, né, para cicatrizar. Ginecológico também. A mãe que fez o parto cesariana, né? A gente também faz ali naquela Nossa, que bacana. Muito bom, isso é muito importante. Eu não sabia disso. Eu sofri por dar mamar, sofri no pós-parto, sofri todo mundo sabia que tinha esses procedimentos. Mas também a doutora já não estava aqui, né? Eu não estava. E essa questão do laser é novo, né? Tecnologia nova ou sempre teve? Ela é eu acredito que de uns 15 anos para cá, ela tá mais dentro do mercado para informação das pessoas. Olha, entendi. Mas ela já tinha dentro do centro cirúrgico, né? Entendi. Que grandes hospitais utilizavam essa tecnologia. Aí agora migrou, né? Então, dá pra gente fazer o procedimento, tipo, para aumentar a imunidade. TPM, gente, as mulheres sofrem muito. Então, a gente faz ele direto na artéria, então tira toda aquela sensação, ajuda o equilíbrio hormonal. Regula a pressão. Estresse da pessoa. Só que assim... Como que chama esse procedimento? É o ILIB. ILIB. Nós colocamos uma pulseirinha e faz a aplicação direto na artéria. Então, ele vai trabalhando o organismo da pessoa dentro do sangue, da artéria da pessoa. Então, inchaço, a pessoa reduz, dor, enxaqueca, aumenta a imunidade, como eu já falei, ajuda na recuperação do pós-operatório, porque a pessoa sai do pós-cansado, né? Perca de sangue. A mãe que amamenta, né? Também. Nossa, que bacana. Tem essa situação que a gente consegue tratar. E esse LIB aí é muito bom, porque acho que poucas pessoas sabem. Não sabia? Você sabia? Eu não sabia. Poucas pessoas sabem. Ele é muito, muito, muito bom. Às vezes, até eu, quando a gente tá muito cansado, coloca lá, a gente até dorme. A gente já quer fazer. Ai, doutora, eu já preciso fazer nós aqui, precisamos de tudo. Precisa aqui, ó, pra fazer essa perna aqui, pra regular a pressão. Entendeu? É muito bom. Claro, né, que tem coisas, que nem o caso da pressão, são vários fatores. Não é só o ILIB que vai entregar o resultado. Não, né? se ele só auxilia. Ele só auxilia. Mas ele é um produto que dá muito resultado. O pessoal gosta bastante. E no pós-operatório, né, gente? Ele é maravilhoso, porque ele tira a dor, ele tira aquele mal-estar, o cansaço da pessoa, o inchaço, ele ajuda na drenagem. Ele tem o nome acupuntura também, de acupuntura sem agulha. Ai, gente, que bacana. Ele atinge todos os meridianos. Caraca, isso aí dá pra fazer até em bicho. Dá sim. Ai, gente. Até uso veterinário, isso mesmo. O papo tá bom, mas a gente tá dando quase 2 horas aqui de pod.
Então, assim, deu pra gente tirar bastante dúvida. E, doutora, a gente quer... Antes de encaminhar pro final, a gente já tá indo. A gente vai fazer uma dinâmica com você. Tá vendo essas caixinhas Qual aí que é a atrás sua de religião, você? doutora? Oi? Qual que é a sua crença? Eu sou cristã. Cristã. Eu sou cristã. Ótimo. Então a gente pode fazer a Pode, dinâmica. aham. Pega lá pra mim, fazendo favor, essas caixinhas aí, isto. A gente pergunta porque a gente tem algumas dinâmicas aí que a pessoa precisa acreditar, né? Em Cristo. Essa aqui não. 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 É o SS. Então, bora lá. Ó, a primeira é essa daqui. O que você faria? Você vai embaralhar e vai tirar pra gente uma cartinha pra nós fazermos uma pergunta. Pode ser uma pergunta muito capciosa e pode ser uma pergunta tranquila também. Pode embaralhar e tirar que Embaralha, tira a cartinha que a gente vai fazer a leitura. Ah, tá. Entendi. O que será que vai sair, hein? Tomara que seja uma Coisa bem boa, coisa boa, coisa polêmica, legal. segura esse babado. Segura aí, vai. Vamos lá. Essa. Esta? Você lê. Ah, mais uma? Não? Não, vai uma ler. só. Ó. Ó, o que você faria se um guarda rodoviário parasse seu carro por excesso de velocidade e insinuasse que a liberaria da multa caso ganhasse um suborno, que seria muito mais barato que o valor da infração? Gente, eu não pagaria, não. Eu não pagaria. Pagaria a multa, mas não pagaria ele. Não pagaria ele. Porque não é uma infração, eu não fiz algo, né? Uhum. Então, não ia pagar suborno pra ele, não. Ele Você ia se responsabilizar pelo ato. pelo ato. Que, Muito bom. Que é o Ai. correto. Muito bom, gostamos do Agora, posicionamento. a gente tem outra aqui. Eu pus errado. Faz a do oráculo. Tá. Agora o outro é um oráculo. É uma mensagem do universo pra você. Do universo, pode ser um mensageiro divino. E vai ser de acordo com uma necessidade atual sua. Uma dúvida, um dilema que você esteja envolvida, algo que você pede a resposta todos os dias. Então eu vou te dar as cartinhas. Se você estiver precisando de uma resposta, o De uma momento é agora. resposta. Embaralha, mentaliza, Embaralha, energiza mentaliza. isso daí, que o E universo escolhe. vai te dar a resposta. Interessante. Pode tirar. Pode. E eu vou fazer a leitura pra você. Uau. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas ele também pode ser severo. Agora você, nesse momento e por esse motivo, deve usar a sabedoria e agir com o coração. Fazer isso também é ser corajosa. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, também não titubeie. Então, provavelmente você está numa situação que você está com dificuldade ou de romper ou de avançar por causa do coração. Você precisa, então, entender que se precisar de você decidir, isso é ser corajosa. Se não, se precisar de ficar também, isso é ser corajosa também. Aqui eu vejo mais como, tipo assim, a gente acha porque é uma pessoa que a gente ama, a gente tem que fazer tudo. E Exatamente. às vezes a gente precisa dizer não. Porque é a gente em primeiro lugar, né? É verdade. Muito bonito. Você acha que bateu Qual? com a realidade? Sim. Fez sentido? Sim. É isso. Uau. Bonito, eu gostei. Muito obrigada, menina. E ó, Lindo. a gente tá encaminhando pro final. Gente, a gente teve umas consultinhas aqui. Aproveitamos tudo. Se 0800. vocês não aproveitaram, já deixa os comentários aí. Já pergunta aqui de outros procedimentos que possa ter. Agora, Quem se sabe a já, doutora se já volta. tá aí no mercado há muito tempo, tenho certeza que vocês encontraram a pessoa certa. Já aproveita e já entre em contato agora e já agenda sua consulta. É isso aí, hein? Consulta, procedimento, que eu já vou sair daqui, já vou, né, Não, tentar gente. me inserir na já, agenda dela. já quero fazer tudo. Quer fazer tudo. E a última pergunta. Se você tivesse acesso, você tendo acesso ao maior outdoor do mundo, onde todas as pessoas, de todas as raças, de todas as cores, de todos os países, etnias, gêneros, tivessem acesso, qual seria a frase impactante ou conselho que você colocaria ali para mudar vidas? Para melhorar a vida das pessoas. Conselho seu, que vem do seu Conselho coração, seu, que vem- que você usou pra você. Pra aquele pessoal lá. O conselho que eu daria é:
ame-se primeiro. Porque a gente só dá aquilo que tem. Então, não tem como você exigir do outro aquilo que ele não tem, né? Então, ame-se primeiro. Uau! Que é isso? Aê! Gente, estamos encerrando esse episódio maravilhoso. Ó, já não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixar os comentários. Já vai lá seguir a doutora Giane e já marcar a sua consulta. Se você tiver dúvida, manda mensagem para ela no link da bio lá também. Mensagem no Instagram. Tem o WhatsApp dela corporativo lá também que vocês conseguem falar com ela. Então, não fiquem com dúvidas. Já traz aí que a doutora Giane tá ao seu dispor. E se quer se preparar pro verão, esse é o momento, gente. Já entre em contato agora. Já fica, ó. Lembre-se que nenhum procedimento ele te dá resultado instantâneo. Tem que fazer um acompanhamento. Se você quer um resultado maravilhoso, já entre em contato agora, tá bom? Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.